Você já percebeu que quando você pretende dedicar parte do seu tempo lendo a palavra de Deus, todo tipo de coisa começa a acontecer? Você pode pegar uma revista e ler todas as suas páginas e estará tudo bem, nada acontece. Ninguém te telefona, não há perturbações. Porém, quando você diz, eu vou ler a Bíblia, o celular não para de tocar, as crianças não param de gritar, o cachorro late por qualquer coisa, você se lembra que precisa ir ao supermercado comprar as coisas para o jantar, etc. O apóstolo Paulo, um judeu convertido a Cristo e escolhido para pregar aos gentios em 2 continentes, se tornou um dos homens mais influentes entre os seguidores de Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Destas 13 epístolas, as últimas 7 foram escritas enquanto ele vivia com a realidade de que poderia morrer logo. No final da sua 3ª viagem missionária, Paulo foi preso em Jerusalém. Alguns judeus queriam matá-lo, e ele continuou durante mais de 4 anos encarando a possibilidade de ser condenado à morte, talvez pelo imperador mau Nero. Durante esse tempo, Paulo escreveu 4 cartas: Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Ele disse aos cristãos de Filipos, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 19 até 21. Embora a Bíblia não relate todos os detalhes, tudo indica que Paulo foi, de fato, posto em liberdade para fazer mais algumas viagens missionárias. Ainda durante o reinado de Nero, um dos imperadores que perseguia os cristãos, ele foi preso novamente. Durante esta prisão ele escreveu suas últimas cartas, 2 para Timóteo e 1 para Tito. Nestas epístolas o tom do apóstolo foi diferente. Ele comentou sobre a morte iminente e certa. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6. É normal para qualquer pessoa sentir medo quando encara a morte, e Paulo também o sentia. Mas a preocupação de Paulo não foi medo de morrer, ou medo do que aconteceria com ele após a morte. Para este servo do Senhor, a morte seria um alívio bem-vindo e marcaria o início da sua vida celestial na presença de Jesus. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8 e 18. Paulo não temia sua morte, ele temia pelas pessoas que ainda permaneceriam aqui na terra. Considere alguns exemplos de coisas que Paulo temia. Desvios da fé por parte de alguns irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até 4. Mesmo pessoas que começam bem podem enfraquecer na sua determinação de resistir ao pecado. O efeito de falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até 5 e capítulo 6, versículo 3 até 5. Um fator real em alguns desses desvios é a influência de pessoas que distorcem o evangelho e enganam os outros. Paulo viu a necessidade de calar as bocas de falsos mestres. Tito capítulo 1, versículo 10 até 14. A covardia de servos do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até 8. Se ninguém tiver coragem de se opor aos falsos mestres, sua influência seria pior ainda. Contendas entre irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 até 23. Os perigos nem sempre vêm de fora. Conflitos dentro da igreja do Senhor são devastadores. O desrespeito para com Deus e a perversidade dos desobedientes. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 5 e 13. A conduta perversa de algumas pessoas mostra sua falta total de respeito do seu Criador. A falta de interesse na palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até 4. Talvez um dos receios maiores de Paulo fosse a simples negligência da verdade por pessoas que dariam preferência a mensagens mais agradáveis. Muitos ainda sofrem de coceira nos ouvidos. Uma vez, Paulo comentou com os pastores da igreja de Éfeso: eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes,
que não pouparão o rebanho. Atos capítulo 20, versículo 29. Paulo não temia a morte, mas temia as ameaças que os cristãos ainda teriam de encarar. Por isso você deve sempre afiar a sua espada. Deve estudá-la ao máximo e conhecer a sua importância. Deve aprender a manuseá-la com habilidade. E o mais importante, deve saber usá-la. Como está a espada que Deus te entregou? Está pronta para ser usada no seu dia a dia? Tem sido afiada à medida que você aplica suas verdades e a obedece? Ou ela está com o corte cego pela desobediência e enferrujada pela falta de uso? O pregador Charles Spurgeon disse: a Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Desse modo, a melhor forma de tratar a sua Bíblia é desgastá-la usando-a muito. Quanto mais você a pratica, mais forte você será. Quanto mais ela estiver se desfazendo, agradeça ao Senhor porque certamente você não estará.